Que alegria você que participou ativamente, intensamente das mesas redondas deste 7º Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Bem, queremos agradecer de maneira especial os moderadores destas 4 mesas redondas, o professor Henrique Zanin, a professora Creriane Lima, o professor Fábio Darius e o professor Moisés Sanches. Bem, temos a alegria de encerrarmos, então, este nosso 7º seminário com a presença do nosso magnífico reitor, o professor e pastor Marticum, do qual lhe passo a palavra nesse momento. Obrigado pelo convite para estar aqui, Dr. Francis Lê. Parabéns pela organização. Ouvindo agora? Obrigado pelo convite para estar aqui, Dr. Francis Lê. Parabéns pela organização deste evento. Falar sobre fé, ensino e aprendizagem é prioridade na missão institucional do Centro Universitário Adventista. Nós cremos que todas as coisas se interlaçam neste campo e deles são dependentes. Em cima de fé, em cima da nossa filosofia, nós estabelecemos todo o nosso planejamento, todas as nossas ações, fundamentamos a nossa existência. Eu agradeço muito sua dedicação, tanto como coordenador, o diretor do Núcleo de Integração Fé e Ensino, como um dos coordenadores do nosso programa de mestrado em Educação, e repito o agradecimento ao doutor Adriane, aos demais moderadores, professor Fábio Darius, professor Moisés Sanches, professora Creriane, professor Henrique Zanin. Que Deus abençoe vocês na missão. Uma gratidão a todos os que se inscreveram. Nós tivemos mais de 200 pessoas participando deste seminário e agora temos a honra de receber o Dr. Rodrigo Silva para a palestra final, para o momento final. Que Deus lhe abençoe mais uma vez hoje, em todo o seu ministério, a Laura, sua esposa, e que Deus o use como um pincel na mão do grande artista para nos tocar o coração e nos lembrar, nos ensinar mais uma vez, doutor Rodrigo. Fique com Deus. Obrigado pela sua participação. Vamos seguir com a parte final com o doutor Rodrigo deste programa de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Muito bem, eu cumprimento também a todos vocês que estão assistindo de casa. É um prazer estarmos mais uma vez aqui falando um pouco sobre a nossa filosofia educacional, a razão pela qual nós estamos aqui, e a mim coube falar um pouquinho sobre o desafio da educação numa sociedade humanista. É sobre esse assunto que eu quero começar a falar aqui agora. Eu já vou mostrar o primeiro PowerPoint para vocês aí, você pode acompanhar da sua casa. É o desafio da educação numa sociedade humanista. Eu quero colocar para você, coloque por gentileza o telão ali, só estou esperando ali o pessoal colocar para vocês. Imagine se fosse hoje que essas 2 passagens da Bíblia fossem escritas. Eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, é Paulo que está escrevendo, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E também 1 João, capítulo 1, versículos 10 e 11, quando João fala dos dissidentes da igreja, ele fala: se alguém chegar a vós, mas não trouxer esta doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Saudações finais aos crentes. Raciocine comigo um pouco se isso acontecesse hoje. Imagine que algum professor, pastor ou algum palestrante estivesse hoje falando assim de pessoas que estão ensinando heresias ou coisas de dissidência. Ele seria execrado, ou, para usar a linguagem atual, seria cancelado. Hoje, se você convidar uma pessoa a não ficar mais no corpo daquela igreja que ele não está convidando, logo haverá de virem muitas vozes dizendo: não, mas não é assim, nós temos que ter amor, você não pode excluir as pessoas, você tem que entender as pessoas, temos que ter inclusão, temos que trabalhar bem com a ideia do diferente. Mas curioso que esta não era a linguagem bíblica. Você viu que eu apenas citei a Bíblia e demonstrei como é que essas palavras seriam altamente chocantes nos dias de hoje. Eu quero mostrar mais um slide para você refletir comigo aí de casa. Preste atenção nesse próxima fala aqui. Essa cena que vocês vão ver aí agora na tela é do momento em que Ananias e Safira são mortos diante de Pedro por causa
da blasfêmia da mentira que eles fizeram. Eles venderam um campo por um preço e falaram que foi por outro e acabaram roubando da oferta que eles estavam dando a Deus. Pedro, então, os repreende e eles caem fulminados. Se essa história acontecesse hoje, o que diriam a respeito de Pedro? O que você acha? Qual seria a opinião pública a respeito de Pedro? Iriam dizer que ele era um misógino, que ele matou uma mulher, só porque ela errou na conta, que Pedro era preconceituoso, que Pedro não era aberto ao diálogo, que Pedro era legalista. Pedro, Paulo, Timóteo, Tiago, João, são pessoas todas que seriam tidas hoje como o pior tipo de cristão que nós podemos imaginar. E já que estamos falando de integração fé-ensino, imagina se fossem professores cristãos. Agora a pergunta que eu faço é, o que aconteceu desde os tempos apostólicos até hoje para que essas posturas que são colocadas na Bíblia se tornassem tão rechaçadas nos dias de hoje? A resposta está aqui, no humanismo. Vamos colocar aí. Eu tomei a liberdade, eu pensei muito, como eu vou falar de humanismo aqui, há muitas cenas gregas com o nu frontal, eu pensei, deixo o nu frontal ou não? Eu vou confessar para vocês que, por um momento, eu fiquei com certa dúvida a respeito. Mas, se for para errar, mesmo que alguns achem desnecessária a tarja que eu coloquei aí, considerando que essa palestra está sendo dada de dentro de uma igreja, eu achei por bem errar para mais. Ou seja, se for para errar, eu prefiro errar colocando a tarja do que trazer algum escândalo, alguma coisa assim. Mas, apenas para ilustrar, vamos falar um pouco sobre o humanismo, esse fenômeno que justifica e explica muitas coisas que nós temos hoje em dia. O que seria humanismo? É interessante que, se você olhar no dicionário, humanismo é dito ou conceituado como sendo a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. O humanismo estabelece que fatores como amor, respeito e honestidade devem ser desenvolvidos dentro das experiências individuais, direitos humanos, direitos civis, valorização da individualidade. Muito bem, pode voltar para mim aqui. É com base nesse conceito de humanismo que muitos discursos são feitos e, até hoje, você vê esses discursos nas redes sociais, na imprensa, seja ela televisiva, seja a imprensa midiática, seja a imprensa escrita. Direitos humanos sempre se valem de slogans do humanismo, respeitar as diferenças, inclusão, valorizar a todos, não discriminar ninguém. Se olharmos assim, grosso modo, são bandeiras que o Evangelho também defende. O Evangelho também defende a igualdade de todos perante Cristo. O Evangelho também defende a caridade, o Evangelho defende o respeito, o Evangelho defende a dignidade humana, o Evangelho respeita o amor. Aliás, não só respeita, o Evangelho prega essas bandeiras. Com base nisso, a pergunta que a gente faz é, será que então não deveríamos todos ser humanistas? Eu digo isso porque há, inclusive, uma pressão teológica na história do cristianismo para que o cristianismo aceitasse o humanismo. Com base nessa ideia de que o humanismo tem as mesmas bandeiras que o Evangelho apresenta, por que nós somos tão contra as bandeiras do humanismo? Por que não declaramos o humanismo cristão? O problema, vocês sabem qual é? Eu vou mostrar para vocês. Será que os cristãos devem ser humanistas? Eu quero mostrar o trecho de um artigo acadêmico que foi publicado sobre o falecido padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, um dos maiores filósofos brasileiros, que defendia um diálogo entre cristianismo e humanismo. Preste atenção no que nós vamos colocar aí na tela para você. Em 2001, Henrique Cláudio de Lima Vaz, que eu tive o privilégio de ser aluno dele, escreveu um artigo na revista filosófica Síntese sobre o humanismo. Trata-se de uma determinada, ele diz que o humanismo é uma determinada concepção de ser humano que se apresenta na tradição cultural do Ocidente como teoria e norma de pensamento e ação. Em outras palavras, fora do humanismo não há salvação. Qualquer pessoa que faça um discurso que não seja humanista,
ele está completamente fora da academia. Em tempos recentes, recordava o padre Vaz, o termo humanismo foi objeto de espécies de dispersão semântica, tendo recebido diversas significações, muitas vezes unidas apenas pelo nome. Com efeito, os séculos XIX e XX assistiram um variado desfile de humanismos, no plural, o humanismo ateu, o humanismo de filiação marxista, o humanismo científico, de tradição positivista, no caso, o humanismo pragmatista, que é o americano, o humanismo evolucionista, de Julian Huxley, o humanismo existencialista, de Jean-Paul Sartre e outros. A era dos humanismos teve fim com a crise dos anos 70, a crítica estruturalista e o espraiar-se da onda nihilista e pós-moderna. Bom, o padre Vaz, pode voltar para mim aqui, o padre Vaz já faleceu, e nós estamos depois dos anos 70. Quando esse artigo foi publicado, em 2001, o humanismo não era uma coisa que estava tão em moda. Mas, ultimamente, nós percebemos que o humanismo voltou a ser quase uma coqueluche. Ainda que de maneira embrionária ou subliminar, o humanismo está no sotaque de muitos discursos que nós ouvimos por aí. Discursos políticos, filosóficos, discursos pedagógicos e discursos até teológicos. O humanismo voltou. O padre Vaz não está aqui para ver o advento do humanismo, mas ele voltou, e voltou com força. E junto com a força do humanismo que volta, volta a pressão para que os cristãos sejam humanistas, com base naquela ede que o humanismo respeita a dignidade humana, a diversidade, o acolhimento, etc., etc. O grande problema, e aqui eu não falo só do humanismo, mas de outros ismos que tem por aí, é que muitas vezes, eu já vi esse tipo de colocação em palestra, inclusive, alguém pega apenas uma visão de dicionário e fala, bom, se esse verbete significa isso, então nós somos isto. Por exemplo, se feminismo é apenas respeitar a mulher, lutar pelos direitos da mulher, então sejamos todos feministas. Mas, meus amigos, meus colegas, eu quero advertir-lhes, e a mim também, que muitas vezes o problema não é o que é dito, é o que falta ser dito. Vou colocar na tela e você vai ver, no caso específico do humanismo, o que eu quero dizer. Vamos lá. O humanismo pode realmente ser definido como um conjunto de ideais e princípios que valorizam as ações humanas e valores morais, respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, etc. Já falei isso. Porém, o humanismo nasce com a seguinte ede. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e desenvolvimento desses valores. Dessa forma, o pensamento humanista entra em contradição com o pensamento religioso, que afirma que Deus é o criador desses valores. E, na continuidade, eu posso dizer que a corrente humanista rejeita a ideia de que necessidades comuns entre os humanos e, através da razão e da dinâmica social, evoluir dos valores, crenças e padrões morais como forma de alcançar a felicidade, liberdade e o progresso. Em outras palavras, o que se quer dizer com isso? O humanismo não é só dignidade. O humanismo não é só valorizar a diversidade. O humanismo é romper com o que eles chamariam de tabus dos credos religiosos que colocam Deus ainda como centro de todas as coisas. Eu falei aqui, estou falando do humanismo e chamando a atenção para outros ismos que tem por aí, mas é muito importante, meus queridos, principalmente você que está em sala de aula, deixar bem claro isso para os seus alunos. Eu vejo que muita gente hoje vai na onda, e é bonito, é politicamente correto se declarar, eu sou isto. Mas qual a fundamentação teórica desse ismo que os nossos alunos estão adotando, ou mesmo os nossos docentes? Esse ismo, que você fala assim, eu sou ista, aí você complementa o resto. Eu sigo o ismo. Qual é a fundamentação teórica? Ela é condizente com a fundamentação bíblica de uma educação adventista ou não? Também cuidado em tomar a parte pelo todo. O grande problema de muitos desses ismos que estão querendo adentrar a educação adventista, a filosofia de muitos alunos e professores, não é o que é dito, é o que não é dito. É muito perigoso nós tomarmos algumas coisas apenas pelas semelhanças de discurso e achar que o cristianismo está completamente adequado àquela corrente filosófica. Vamos voltar de novo à discussão sobre o humanismo cristão, se existe isso ou não. Coloca na tela, por gentileza.
Esse artigo, que foi escrito a favor, inclusive, de um humanismo cristão, foi escrito por Luiz Carlos Sureck. Repito, é um artigo a favor do conceito de humanismo cristão. Mas o próprio articulista admite o seguinte, abro aspas, mas se humanismo cristão já é um conceito cuja compatibilidade interna se mostra problemática, maior ainda é a contradição de um humanismo teocêntrico. Uma coisa é antropologia teocêntrica ou antropologia teológica. Outra coisa é o humanismo teocêntrico. No humanismo se ressalta a primazia do homem sobre tudo o mais. Logo, não podemos ser humanistas teocêntricos. Se é o homem que está no centro, é uma contradição. Os fundamentos teológicos da antropologia cristã não são, sem mais, compatíveis com os do humanismo. A cristianização do humanismo o transforma de tal modo que deixa de ser humanismo para converter-se em teandrismo ou teopoesis, em divinização do homem, como preferem dizer os cristãos orientais, pois o humanismo não é espontaneamente cristão. Repito, esse texto que eu acabei de ler é de alguém que estava tentando propor o humanismo cristão. Mas mesmo o autor admite que não é uma coisa tão simples de fazer. Então, se alguém fala, não, os cristãos nós devemos ser humanistas, cuidado. E repito, a minha palestra é sobre o humanismo, mas ela pode se estender sobre vários outros ismos que tem por aí, que estão entrando dentro da nossa pedagogia, através de alguns professores que se empolgam com uma fundamentação teórica ou outra, sem saber se a fundamentação teórica daquele movimento, daquela proposta, é exatamente a fundamentação teórica da Bíblia. E vou mais adiante. Não podemos nos iludir com as aparentes semelhanças entre o discurso de uma linha e o que o Evangelho diz. Porque o fato de um bode ter barba e um homem ter barba não torna o homem símile de um bode. Perceberam? Continuando aqui a nossa trajetória. O humanismo, quando ele surge muito ligado, quase como um irmão gêmeo do ceticismo moderno. Eu vou mostrar para você. Como é que nós podemos afirmar o que é o ceticismo? Vamos ver na tela aí. Podemos dizer que o ceticismo defende, olha como são coisas que nós ouvimos por aí, mas vem do ceticismo. A felicidade consiste em não julgar coisa nenhuma. O ceticismo mantém uma postura neutral em todas as questões. O ceticismo questiona tudo o que lhe é apresentado. O ceticismo não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Portanto, se estivermos dispostos a aceitar o ceticismo, alcançaremos a afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Em seguida, entramos em estado de ataraxia, a despreocupação, e somente assim poderemos viver a felicidade. O curioso, eu quero colocar uma nota de rodapé aqui nesse conceito, pode voltar para mim, é que muitas pessoas que seguem o ditame do ceticismo, sem saber que ele está seguindo uma corrente filosófica, ele repete esses mantras do ceticismo, mas ele se diz crente. Eu diria que há dois tipos de ateus, se você me permite. Existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu teórico é aquele que afirma Deus não existe, ponto final. Não creio em Deus. O ateu prático é aquele que diz eu acredito em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Esse é o grande problema do ateísmo prático, que entra muitas vezes quando as pessoas não percebem a fundamentação filosófica que está por detrás de alguns discursos. Continuando aqui, só para eu saber se nós estamos online ou não, checa, por favor, professor, porque aqui apagou o monitor. Só quero saber se caiu a rede ou se eu estou online. O professor Francis Lê vai... Estou online? Então está bom, pessoal. É que, para mim, os monitores apagaram aqui. Eles vão ver o que está acontecendo. E uma outra coisa que me chama a atenção do ceticismo é que, apesar dele ser cético em relação a muitas coisas, ele se torna dogmático em algumas afirmações. Vamos para o próximo aqui. E, professor, o professor Francis Lê, ao vivo, a gente faz assim, você vai me ajudar a ver se o slide está aparecendo para eles aí, tá bom? Porque eu estou sem controle lá em cima. Eu quero mostrar um slide próximo para vocês aí. Pode colocar na tela, por favor. Na verdade, aquilo que nós chamamos de humanismo e ceticismo começa no renascentismo.
tá bom? Agora, embora o termo humanismo não tenha sido aplicado como filosofia senão na época da Renascença, os primeiros humanistas se inspiraram em fontes da Grécia Antiga. E eu vou explicar para você como é que tudo isso aconteceu. Vamos voltar aos tempos da Grécia. Aqui você tem aí no seu telão uma cronologia da Grécia Antiga. Desde o período mais antigo, você tem o período minoânico, depois o micênico, o arcaico, o helenístico. Um pouco antes do período arcaico, existiu na Grécia uma época que vai de 1100 a 800 a.C., aproximadamente, que é comumente chamada de Idade Média da Grécia. Hoje há muitos autores que não aceitam essa alcunha Idade Média grega, mas outros acreditam que sim. É porque nessa época nós não vemos na Grécia uma grande valorização da cultura, da arte. As artes são muito pobres. Quase não há obras de artes. A arqueologia não encontra muita arte dessa época. Então, alguns deduzem que era uma época em que a Grécia estava estagnada em sua cultura. Mas logo depois da dita Idade Média da Grécia, que, como eu falei, alguns autores a aceitam, outros não, vem a Idade Arcaica. E é sobre ela que eu quero falar com você. Volta para a tela, por favor. A Idade Arcaica, que aparece logo aí, vai de 800 a 500 a.C., é uma época em que a Grécia passou por uma grande hegemonia da democracia ateniense, onde os líderes, os nobres, os aristocratas, dominavam o povo a seu bel prazer. Usavam os artistas para entreter o povo e, quando queriam plantar, o povo plantava para eles. Quando queriam fazer guerra, o povo guerreava para eles. O povo não tinha muita liberdade. Aí surge o período clássico, um pouco antes de 500 a.C. até 323 a.C. Volta para mim aqui. O que foi esse período clássico? É quando você começa a ter na Grécia o surgimento de alguns homens questionando a hegemonia dos aristocratas e a ordem social que regia toda a Grécia. Você sabe que os aristocratas, para manter o povo submisso a eles, se valiam especialmente de 3 coisas: mitologia, religião e teatro, ou poesia. Ou seja, eles pagavam, às vezes, rapsirodos, que eram pessoas que ficavam indo de cidade em cidade para declamar para as pessoas os poemas das tragédias gregas, e todos amavam aquilo ali. E o rei ainda pagava para o camarada colocar na tragédia um detalhe que o rei era primo distante de Aquiles, por exemplo. E assim mantinha o povo entretido. Aquela famosa filosofia que os romanos vão aplicar lá na frente, chamada panis et circenses, pão e circo, já era aplicada pelos aristocratas gregos nessa época. E junto disso, eu falei que tinha religião, tudo estava sob domínio dos deuses do Olimpo. Até que na época clássica começam a surgir homens que questionam tudo isso. Eu vou mostrá-los para você. Preste atenção aí. Nós temos como causa dessa revolução grega alguns elementos que foram surgindo. Esses homens que questionaram o sistema não surgiram num vácuo. Primeiro, havia uma insatisfação do povo com o sistema vigente. Então, o comércio começou a assumir uma importância definida. Os gregos começaram a ir além mar e descobrir outras culturas, e o encontro de culturas colocava em xeque a própria cultura grega. Aí surgiu a moeda no período arcaico. A moeda foi inventada pelos lídios, e a moeda foi uma revolução tremenda, tão grande como a internet em nossos tempos. As viagens e contatos com outras civilizações trouxeram um avanço tecnológico e mudanças na tradição. A nova ordem de moral que surgiu, modificada segundo a nova ordem mecanicista, necessitava ser naturalizada e modificada em alguns pontos. Assim, a filosofia aparece na Grécia como uma crítica àquela sabedoria popular alienada pela pobreza, pela nobreza, melhor dizendo, pelos poetas e o mito dos deuses. Lembra que eu falei com vocês? Os nobres gostavam de entreter o povo com as histórias da mitologia, assim o povo ficava tranquilo e não entrava em revolução contra os nobres. Mas tudo isso vai mudar. Só que eu estou enfatizando, essa mudança ela não vem num vácuo. Com a invenção da moeda na Lídia, gente, a moeda foi uma coisa tremenda, porque antes as pessoas tinham mais era escambo ou pedaços de metal que eles levavam e trocavam. Imagine, se eu quisesse comprar uma ovelha, ela custaria 30 ciclos de prata. Ciclo é uma unidade de peso. Eu tinha que levar 30 ciclos de prata, um saquetel de prata,
para dar ao sujeito, ele me dar um carneiro. Imagina o perigo de andar com esse peso todo nas estradas, o risco de perder tudo isso, até que na Lídia, por volta do 8º século a.C., inventaram a moeda, onde o rei tinha um tesouro e aquela moeda de bronze ou de prata e algumas de ouro acabavam valendo como se fosse um cheque. Pode usar essa moeda porque ela tem um lastro no banco. Então, com isso, os navios começaram a ir e vários comerciantes gregos começaram a ter contato com outras culturas que colocaram em questionamento aquela própria hegemonia mitológica dos gregos. Aí surgiram homens na Grécia que começaram a questionar o sistema. Vamos conhecê-los. O primeiro, Tales de Mileto, que está aí para vocês. Tales de Mileto começou a dar uma explicação naturalística sobre a natureza, sobre tudo o que acontecia. Parece redundante falar explicação naturalística sobre a natureza, porém, lembre-se que tudo era explicado a partir dos deuses, das divindades. Agora, Tales dizia que não precisava das divindades para explicar as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Os gregos acreditavam que Ceres, ou Deméter era a deusa da agricultura. Então, se você queria ter uma agricultura vasta, você tinha que oferecer um culto e um sacrifício a Deméter, a deusa da agricultura. Tales, então, fez uma proposta para os adoradores de Ceres. Dê-me um campo amaldiçoado por ela, um campo onde nada nasce. Eu vou plantar e vou colher. Eles deram o campo. E ele desviou o curso de um rio, provocando um canal que acabava aguando aquele campo. E Tales de Mileto conseguiu produzir ali um bom fruto. E quando perguntaram, como você conseguiu isso? Que acordo você fez com Deméter? Ele falou, acordo nenhum. Eu apenas usei a natureza para entender a natureza. E assim foi. Não somente Tales de Mileto, vamos conhecer outros. Temos também Demócrito. Pode colocar na tela. Demócrito explicou que tudo na natureza era feito de pequenas partículas, que depois vão ser conhecidas como átomos. Você tem Leucipo também, da escola atomística, e que a natureza é puramente materialística, não existe nada espiritual, não há espíritos, não há deuses. Depois vieram Protágoras e Górgias. Protágoras, no seu relativismo supremo, do homo mensura, o homem é a medida de todas as coisas, logo não existem deuses que nos dão leis, é o homem que estabelece as leis, e Górgias, no seu ceticismo, questionando até mesmo a existência do ser. Os seus discípulos vêm depois, nós temos na sequência Pirro e Carneades, que também enfatizaram ainda mais uma onda de ceticismo entre os gregos. E outros filósofos gregos que eu poderia mencionar que podem até, de certa forma, serem chamados de humanistas. Você tem aí, da sua direita, da sua esquerda para a direita, Alexandre o Grande, que não é filósofo, mas vou explicar por que ele está aí. Você tem Sócrates, você tem Platão e Aristóteles. Aristóteles era o mais mecanicista e materialista de todos. Embora Platão e Sócrates fossem mais místicos, mas, num certo ponto, poderiam ser chamados de humanistas porque também questionavam os deuses do Olimpo. E por que Alexandre o Grande está aí? Eu vou explicar para você. Volta para a minha câmera aqui. É que Alexandre ele fez uma coisa interessante. Olha o que o trauma às vezes produz. Alexandre tinha um trauma tremendo do pai, Filipe, que batia nele, fazia coisas terríveis, mas ele tinha um amor quase edipiano pela mãe. E a mãe ensinava para Alexandre as mitologias gregas. Filipe, para livrar Alexandre da influência da mãe, colocou Aristóteles para ser o professor particular de Alexandre. Aí olha o que aconteceu. Quando Alexandre sai conquistando o mundo, Alexandre leva no seu bojo os dois grandes elementos que mais marcavam a sua vida. A filosofia, por causa de Aristóteles, e a mitologia, por causa de sua mãe. E dizem os historiadores que até Alexandre, a cultura grega era meramente grega, mas depois de Alexandre, a cultura grega não era mais grega, era mundial. Por isso a gente já passou a chamá-la de cultura helenística. Até mesmo Roma, que dominou o mundo depois da Grécia, dominou o mundo, mas a cultura ainda era grega. Tanto é que até hoje, eu posso dizer, citando Burns, que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Foi aí que o humanismo começou a espalhar aquele humanismo que os gregos estavam apresentando.
aquele humanismo trazido pelos filósofos, que não queriam mais explicar as coisas a partir dos mitos ou a partir da cultura grega, da mitologia grega, mas a partir da natureza e do ser humano. Volta para mim aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Só para você ter uma noção, na Grécia, eu vou dar alguns exemplos gregos. Esse aqui é o famoso Péricles Epitáfios. Quando Péricles fez todo um discurso sobre os famosos gregos, ele não citou nenhuma divindade, ele só citava seres humanos. A Grécia agora já estava bem humanista. Já expliquei a questão da tarja, vocês entendem, mas eu quero mostrar como é que a própria cultura grega, a arte grega foi mudando. Você tinha a arte anterior geométrica, produzindo mais vasos. Depois, orientalista. Depois, no período arcaico, os gregos começam aos poucos a representar seres humanos. No período clássico, quando surge a filosofia, os seres humanos são melhores representados. Olha como é que está mais bem feita a estátua de um ser humano. Depois, no final do período clássico, é só a humanidade que apresentam. E no período helenístico, posterior a Alexandre, a estátua é quase tão perfeita como se fosse um ser humano de pedra. Outro exemplo, veja como as estátuas gregas foram mudando à medida que o humanismo foi se consolidando. Você tem da esquerda para a direita, antes do humanismo, havia estátuas humanas, mas eram quase grotescas. Depois ela foi melhorando os contornos, melhorando. A quarta estátua já é do período clássico. Depois, a quinta estátua, de cor mais esverdeada, do final do período clássico. E as duas últimas do final do período helenístico, a última quase no período romano. Olha como o ser humano foi ficando cada vez mais perfeito. Você percebeu como é que o humanismo mudou até o modo dos gregos fazerem arte? E duas escolas que seguem humanistas depois disso aí são os estoicos e os epicureus. Bom, aí vem o período bizantino. Vou dar um pulo na história. O humanismo grego dominava o Ocidente, mas quando o catolicismo, especialmente, ou até antes do catolicismo, os pais da igreja, e depois Bizâncio com Constantino o Grande e a mudança da igreja, a igreja ainda valia-se muito da lécio divina, que era a tradição ligada a uma filosofia mais platônica e aos livros dos pais da igreja. Agora, o que aconteceu no século XII? Coloquem na tela. No século XII aconteceu uma coisa. Os europeus começaram a redescobrir a literatura grega. O primeiro foi Aristóteles. E, a partir dele, vários outros livros gregos foram redescobertos no Ocidente. E Tomás de Aquino, que era o teólogo de confiança do Papa, trouxe toda essa literatura grega para dentro da igreja. E junto com essa literatura grega, que entrou com força no cristianismo, veio também o humanismo que os gregos pregavam. É por isso que, depois de Santo Tomás de Aquino, começa no período da Renascença o humanismo. Aliás, o termo humanista, ele é criado aí no século XIV, XV mais ou menos, a partir do latim e do italiano. Eles fizeram tantas mudanças, que até os modos de pensar das pessoas foi modificado. Você lembra quando eu falei das questões que levaram a Grécia a surgir a filosofia? Lembram? Eu falei do surgimento da moeda, eu falei do comércio, eu falei da insatisfação das pessoas com o ambiente vigente. A mesma coisa aconteceu no final da Idade Média. Olha aí na tela para você ver. Assim como aconteceu na Grécia Antiga, aconteceu agora na Europa. A igreja começou a entrar em declínio. A peste negra estava assolando as pessoas e a igreja não parecia ter respostas satisfatórias. A ascensão da economia e do mercado, o mercantilismo com os burgueses, libertou o indivíduo da servidão dos senhores feudais e ensinou-lhe como ganhar dinheiro e crescer e pensar por conta própria. Aí as pessoas, já influenciadas por toda essa redescoberta da literatura grega, começaram a ficar cada vez menos interessadas em pensar em Deus, sobre vida após a morte, e começaram a pensar mais em si mesmos, no seu mundo natural, no aqui e no agora. Até a forma de escrever começou a mudar. Os mais velhos gostavam da escrita gótica, os mais novos gostavam da literatura antique, que era uma escrita que imitava mais ou menos o grego. Olha também como as artes começaram a mudar. Veja no seu canto esquerdo uma arte medieval.
Vejam o rosto de Maria nessa arte medieval. Depois que a Europa redescobriu a literatura grega, olhem a arte renascentista mostrando a Vênus de Milo. Primeiro, só Maria era retratada. Agora você tem também uma personagem da mitologia grega. Mas, além disso, veja como Maria é retratada com caracteres, eu diria, até grotescos, até um tanto infantis. Vejam, por outro lado, a perfeição da Vênus de Milo. Perceberam como a arte foi se modificando? Veja novamente o rosto, o retrato de uma mulher pintado na Idade Média e Mona Lisa pintado na Idade Renascentista. Vocês viram como o humanismo mudou até as formas de se retratar a arte? Esta estátua que vocês estão vendo é uma Vesperbild. É uma típica estatueta alemã que mostrava Maria com Jesus morto. Comparemos o jeito grotesco dessas estátuas medievais com a Pietà de Michelangelo, já do período renascentista. E Michelangelo, diga de passagem, ele inspirou as suas estátuas em estátuas gregas, como Laocoonte dos gregos. Percebem? Laocoonte, descoberto por Michelangelo, o inspirou a fazer as suas estátuas. Vocês percebem como o ser humano está cada vez mais no centro? Aí você tem vários autores que eu poderia mencionar aqui, Francesco Petrarca, Dante Alighieri, com o Inferno de Dante, a Divina Comédia, Giovanni Boccaccio, que escreve o Decameron, um livro que mostra mulheres, várias novelas de mulheres fugindo da peste negra e vivendo da maneira mais alta os prazeres da carne. Depois você tem Erasmo de Roterdã, que produziu até um Novo Testamento grego. Será que eram todos vilãs? Eu digo que não, porque até a Reforma Protestante também se valeu de valores humanistas. Sabe qual era o grande problema? É que muitos desses autores surgiram nos vácuos que a igreja apresenta. E aqui eu já passo para a parte final da minha palestra, que muitas vezes, hoje, nós temos resultados de humanismo por causa dos vácuos que a igreja apresenta. E quais são os resultados que nós vemos hoje com esse advento do humanismo? Eu vou apontar para vocês. Aqui estão alguns dos fundadores do humanismo moderno, teóricos desse humanismo. Você tem Augusto Comte, você tem Emile Durkheim, você tem Charles Darwin, você tem Sigmund Freud, você tem Friedrich Nietzsche, você tem Karl Marx, você tem Sartre e outros que eu poderia citar. E o que eles apregoam, e muitos dos nossos jovens compraram essa bandeira? Não há mais criador, Darwin. Não temos pai, Freud. Não há céu, o paraíso é aqui. E é para ele que caminham aqueles de espíritos livres, sem culpa, que sem culpa exerce o seu poder, Emile Durkheim e Jean-Paul Sartre. Estamos sozinhos no universo caótico. Posso citar aqui Albert Einstein. Não há juízo. Posso citar aqui Karl Marx. O diabo não existe e Deus não sabe. Ou seja, não tem o mal e Deus não é onisciente. E quais são os grandes perigos do humanismo? Aqui eu quero alertar aos professores e professoras que estão comigo. Olha aqui que eu vou falar com vocês 6 pontos que eu situo como sendo os perigos do humanismo. Primeiro deles, confundir humanismo com humanitarianismo. A Bíblia apresenta o humanitarianismo, amar as pessoas como Jesus as amou. O humanismo, pode voltar para mim aqui, o humanismo não é necessariamente amar as pessoas como Jesus as amou. O humanismo é colocar as pessoas no lugar de Jesus. Há uma diferença sutil, porém muito importante, entre eu amar o meu irmão, porque a Bíblia assim me ensina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Só que o humanismo não é isso. O humanismo é não amar a Deus sobre todas as coisas e amar o ser humano acima de todas as coisas. O ser humano está acima da moral, o ser humano está acima da ética. Pelo ser humano você atropela coisas. Por isso que eu comecei essa palestra citando como é que seria a reação de hoje se um filósofo, um professor, um pensador cristão usasse contra aqueles que estão ensinando heresias as palavras que Paulo, João e Pedro usaram no Novo Testamento. Ele seria execrado. Você tem que amar as pessoas, você não pode excluir as pessoas. Segundo perigo do humanismo, tomar a parte pelo todo. Há muitas pessoas que pensam assim, não, mas tem coisas boas lá, eu pego as coisas boas. Meus queridos, eu já li um livro chamado Mein Kampf.
de Adolf Hitler. Mein Kampf tem tantas pérolas pedagógicas fantásticas que parecem saídas da pena de Ellen G. White. Eu já dei palestras sobre isso, confesso até imitando um insight de George Knight, onde eu mostrei trechos do Mein Kampf e o público enganado pensou que eu estava citando textos de Ellen White. Há muita coisa no nazismo. Mas será que dá para eu pegar só as coisas boas do nazismo e dizer, sejamos nazistas? Será que dá? Temos que tomar cuidado com isso. Número 3, temos o perigo de negligenciar a prática em nome da teoria pietista. Aqui é um outro risco que nós temos, porque se a igreja também não fizer nada, ela vai deixar um vácuo que o outro vai fazer. Por exemplo, se eu banalizar o tema do lugar da mulher na sociedade, outro vai fazer o discurso no meu lugar. Se eu banalizar o tema do racismo, outro vai fazer o discurso no meu lugar. Então, às vezes, também os conservadores têm que tomar cuidado, porque, às vezes, em nome da piedade ou da teoria pietista, eu não faço nada. Perceberam? Tem o problema do negro. Aí eu falo que vou orar por ele. Só estou orando. O negro está sendo discriminado, eu só estou orando. Orando, orando, orando. O marido da vizinha está batendo na vizinha, eu só estou orando. Orando, orando, não faço nada. Aí, quando vai um movimento humanista e faz, ele ganha mais força. Porque enquanto o crente só ficou orando, o outro foi lá e fez. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que o de fora faça aquilo que o Evangelho me mandou fazer. Porque senão ele vai fazer, mas ele vai fazer de uma maneira distorcida. Ele não vai fazer por humanitarismo, ele vai fazer por humanismo. Aí o discurso dele vai parecer ser mais cristão do que o meu. Em quarto lugar, eu tenho que tomar cuidado também para não deixar a palavra para servir à mesa. Isso aqui é uma referência a Atos, capítulo 6, verso 2, quando havia um problema social na igreja, os discípulos falaram assim, nós não podemos deixar de pregar o evangelho para ficar fazendo assistência social. Então é lendo engano achar que o propósito da igreja aqui é dar cesta básica. Esse é um dos papéis da igreja. Mas o carro-chefe da igreja é pregar o evangelho e as 3 mensagens evangélicas. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E não adianta alguém falar assim, mas o que adianta pregar e não fazer nada? Eu não estou falando isso. Nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Eu tenho que fazer a caridade, mas a caridade não pode ser o carro-chefe. Eu tenho que amar as pessoas e acolhê-las, mas o carro-chefe é o anúncio da volta de Jesus, da queda de Babilônia, da renúncia ao mundo, ensinar as pessoas a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o carro-chefe. O problema, eu vou contar para vocês o que é. O problema não é quando o cachorro abana a cauda, é quando a cauda começa a abanar o cachorro. E muitas vezes o que nós percebemos nessas pautas humanistas, e junto com essas pautas humanistas, tem muitas filiais de pautas humanistas aí, é que elas são a cauda abanando o cachorro. E muitas pessoas querem que a igreja agora seja uma cauda que abana o cachorro. Não é esse o nosso papel. Nós estamos aqui para pregar as 3 mensagens angélicas e, na prática, fazer aquilo que Jesus ensinou. Não para queimar pneus em praça pública. Tá bom? Nós temos o risco de desconhecer as nossas prioridades. Todos vocês que me assistem são professores, vocês certamente têm talvez algumas dezenas de livros na biblioteca de vocês. O livro certo, na prateleira errada, causa muita dificuldade na hora da pesquisa. Não é assim? Um tema verdadeiro, no lugar errado na pirâmide eclesiástica ou confessional, ele causa muitos estragos. Da mesma maneira. Não é negligenciar aquele tema, não é fingir que ele não existe. Eu chamei a atenção aqui que não adianta nada a teoria piedosa destituída de prática. Tiago falou que a fé sem obras é morta. Mas Tiago não falou que as obras sem fé são mortas. Pelo contrário, as obras sem fé, elas fazem barulho. Nós temos que esperar, irmãos, e sabe qual que é o grande medo que eu tenho? É que nós estamos, às vezes, correndo através de questões que não devem ser o centro. E estamos deixando de nos unir naquilo que é o centro. A nossa preocupação agora não é mais implorar o batismo com o Espírito Santo e a chuva serôdia. É fazer a justiça social.
Vocês sabem disso. A filosofia humanista, ela coloca bem claro que o homem nasce bom. Ele nasce bom. Rousseau já dizia isso. Leia o Emílio. O homem é bom. Quem destrói o homem, quem machuca o homem, quem estraga o homem é a sociedade. Então, se você quer tornar o homem bom, questione a sociedade. Mas eu pergunto, é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós nascemos em pecado nos deu à luz a nossa mãe. Então, se quer reformar o homem, não adianta reformar a sociedade. Você tem que pregar a graça de Deus, o arrependimento para ele. Mas nós estamos deixando de levar os alunos a se arrependerem e entregarem o coração a Deus e se converterem para querer derrubar a sociedade, derrubar o governo para achar que é isso que vai melhorar a humanidade. E antes que alguém pense que eu estou fazendo um discurso aqui político de um lado ou de outro, eu quero deixar bem claro no final da minha fala aqui isso. Quando muitos questionam sobre questão de esquerdismo e direitismo, eu quero dizer que o verdadeiro cristão não deveria ser rotulado por essas convenções que não são nossas. Nós não somos gerondinos nem jacobinos da Revolução Francesa para dizer eu sou de direita, eu sou de esquerda. Lembremos que os dois lados têm coisas horríveis. A Ku Klux Klan era de direita. O nazismo era de direita. E o marxismo, que matou tantas pessoas, e Lenin, Stalin e Mao Tse-tung eram de esquerda. Então, para mim, é tanto errado você ficar levantando a bandeira da direita, achando que isso é sinônimo de cristianismo, como levantando a bandeira da esquerda, achando que isso é sinônimo de cristianismo, e começando a acusar um ou outro. E sabe o que acontece entre nós? Anás e Caifás ficam brigando pelo poder, e a igreja se divide entre os que são a favor de Anás e os que são a favor de Caifás, e esquecem de Cristo. Imaginem se... Isso, aliás, na época do cristianismo teve isso. Quando Herodes Agripa assume o poder, Anás não queria, Caifás não queria, a família de Caifás não queria. Imagine se Pedro e Paulo começassem agora a discutir. Eu sou de Anás, eu sou de Caifás. Você está errado. Como é que pode um cristão apoiar Anás? Tantas coisas como é que pode... O cristianismo não estaria aqui hoje. Há tantas coisas ameaçando, ou dividindo, ou polarizando o povo de Deus, que daqui a pouquinho vai ser difícil saber o que de fato nos unifica. Meus queridos, eu acho que vocês entenderam a palestra. Eu acho que há muitos erros aqui no humanismo, e eu posso terminar aqui apenas com uma questão bíblica. Coloca na tela esse quadro aí. Paulo enfrentou humanistas em Atenas. E me chama a atenção que qual foi o discurso de Paulo para eles? 3 pilares Paulo usou, e eu acho que esses 3 pilares poderiam ser os pilares do nosso discurso para enfrentar o humanismo moderno. Primeiro, depois você pode ler essa passagem de Paulo pregando em Atenas, e você vai ver esses pilares ali. Primeiro pilar, o pilar da criação. O mundo e seus habitantes são criação de um Deus vivo. Não somos produtos de geração espontânea ou de evolução casual. Qualquer professor que batalha na educação adventista não pode abrir mão desse pilar que Paulo prega para Atenas, quando ele está ali diante dos humanistas, estoicos e epicúreos. Segundo pilar, absolutos. Deus não é apenas o criador pessoal, mas também é o Senhor de toda a terra, o governante de toda a história humana, o sustentador da vida, a fonte de uma moralidade universal. Isso significa que Deus também é a razão última para a experiência universal de nossa maldade como pecado. Terceiro lugar, o julgamento. Todas as pessoas são responsáveis perante Deus e enfrentarão o julgamento final por suas vidas, sendo Ele, Deus, o recompensador de sua bondade e o punidor de sua maldade. Não devemos ter medo de mostrar um Deus que age. Esse julgamento que virá não é um mito ou uma metáfora, mas um evento real. Chama a minha atenção que Paulo não argumenta a favor desses pilares. Esses são os pressupostos dele. Paulo, ele nem dá provas disso aí. Ele já parte desses pressupostos. Então, eu acho que qualquer discurso filosófico que eu fizer hoje, por mais que eu navegue em autores dos mais diversos ambientes, de Sartre a Heidegger, passando por Rousseau, ou qualquer um que você possa
possa citar aí, todos esses autores, eu tenho que partir desses 3 pilares. A criação, o absoluto, que é Deus, e o julgamento vindouro. E, além de tudo isso, para que a minha mensagem não fique apenas como teodiceia, eu tenho que lembrar o que Paulo falou em 1 Coríntios 2, 2 e 4. Quando ele falou assim, agora com vocês, eu não vou apenas pregar filosofia contra filosofia. Eu não quero falar de outra coisa senão Jesus Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Se nos envergonharmos disso, perderemos a nossa essência. Eu termino a minha fala aqui lembrando apenas uma coisa para todos os colegas que estão comigo. Todos vocês, como eu, quando éramos crianças, nossa mãe sempre nos obrigava a decorar 3 coisas. Foi assim com a minha. O nome do meu pai e da minha mãe completos, meu nome completo e o endereço da minha casa. Eu lembro que eu tinha que decorar. Wilson Pereira da Silva, Edito da Silva Almeida, Rodrigo Pereira da Silva, Gustavo da Silveira, 280. E uma vez eu me perdi no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Eu fiquei perdido, assustado, eu tinha uns 4 anos de idade. A primeira coisa que eu cheguei foi um guarda, e eu olhei para ele assim, ele, oi, meu filho. Eu falei, Wilson Pereira da Silva, Edito da Silva Almeida, Rodrigo Pereira da Silva, Gustavo Silveira, 280. Eu ficava repetindo isso, e o quadro, não, calma, nós vamos achar o seu pai. E depois acharam o meu pai. Mas por que as nossas mães nos obrigam tanto a decorar a nossa filiação, nosso endereço, nosso nome completo? Simples. Se algum dia você se perder, você sabe por onde voltar. Agora, adulto, lendo tantos autores, tantas teorias, tantas propostas, tantos desafios, eu não vou ser arrogante em achar que eu não corro o risco de me perder nesse mundo do secularismo. Mas, se isso acontecer, desde que eu tenha comigo o meu nome completo, a minha identidade filosófica, religiosa e teológica, eu vou saber para onde voltar. Não percamos a nossa identidade, senão nós podemos perder a própria essência de estarmos aqui. Muito obrigado. Bem, vamos encerrar. Muito obrigado, professor e pastor Rodrigo Silva.